pessoal, a gente tá aqui com mais um podcast, mais um América For All pra todo mundo. Hoje a gente tá aqui em Boston, diretamente de Somerville, com o nosso amigo querido Rolando. Ele é fisiculturista, né, Rolando? Exatamente. Aposentado já. Aposentado mas é educador físico. Ele vai contar um pouquinho pra gente da história dele, contar como ele chegou aqui há 32 anos atrás, é isso? 32 anos. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência, como é que tá sendo tudo isso, como foi essa evolução que você teve, onde foi o seu boom. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Bárbara, eu vou dizer obrigado por me convidar, por ter a presença no seu programa, eu agradeço muito. E outra coisa, pedir desculpa. Duas coisas, pedir desculpa. Já? Já vou pedir desculpa, justamente, já ahead of time, né, adiantado. Vou me perder aqui com palavras portuguesas, faz 32 anos que eu tô aqui. E dois, a minha melhor e pior qualidade, eu sou brutalmente honesto. Então eu vou falar muita coisa que o pessoal talvez não queira ouvir e que é a verdade do meu ramo. Mas tá? a gente quer ouvir, a gente quer ouvir a verdade. A verdade dói, mas se a gente aceitar a verdade, fica mais fácil a gente entender as coisas, entendeu? Com certeza. Eu cheguei aqui em 1989. Eu saí do Brasil quando estava com 18 anos de idade, vim pra cá justamente pra Boston, Massachusetts, e fiquei aqui até hoje, até onde eu moro hoje. Nasci em Vitória, Espírito Santo, e morava em Valadares por algum tempo, em Minas Gerais. Então, metade da minha família de Minas, metade da minha família de Vitória. No Brasil, o que eu fazia praticamente era esportes. Eu adorava a vida de esporte, eu adorava canoagem, pra mim era meu segundo trabalho. Pra mim, desde de 13 a 18 anos de idade, claro que é pra escola e tudo mais, mas pra mim, minha profissão era ser um canoísta, mexer com canoagem. E a canoagem fez botou uma base muito grande na minha vida em termos de saúde. Que eu descobri isso mais tarde na minha vida, entendeu? E uma das razões também que eu vim pra cá foi porque eu tava me dando bem na canoagem, tricampeão estadual, vice-campeão brasileiro. E não importa o que eu fazia, não existia patrocínio naquela época. O Brasil naquela época, a não ser futebol, né? Soccer. Se você joga bola, você faz dinheiro. Mas se você faz outro esporte, naquela época no Brasil, eles não estão nem aí. Então essa frustração de passar 7 anos da minha vida, principalmente na minha adolescência, de praticar esse esporte e não conseguir. Eu tinha que fazer uma decisão, estava chegando aos 8 anos de idade, né? Ou faço dinheiro, ou fico fazendo esporte que não está me dando nada, infelizmente. Me dando troféus, me dando títulos, mas não está me dando uma carreira. Então, infelizmente, naquela época no Brasil, o esporte não era tão patrocinado nessa época. Então, minha mãe e meu irmão estavam vindo. Eu falei, sabe uma coisa, vou dar um pulinho lá. Você decidiu embarcar. Aí eu vim para os Estados Unidos. E como foi pra ti essa mudança? O que a gente já entendeu o que te levou a vir, mas como foi chegar aqui? Qual foi o ponto assim de você parar e pensar, nossa, agora cheguei, tô aqui, preciso fazer alguma coisa, mas não sei por onde começar? Ou você já tinha um projeto, você já sabia o que fazer? Eu tava com 18 anos de idade, vamos encarar a verdade. Cabeça? Depende, a cabeça não tava muito... Não, tem assim, isso não é pra falar nada de ninguém, mas tem muitas pessoas que já estão com a cabeça bem organizada, a 18 anos de idade. Eu e meu irmão, por exemplo, o meu irmão foi no exército, então a cabeça serviu o exército, então ele já tinha uma disciplina na cabeça dele. Eu tava com 18 anos de idade, um molequinho ainda, vamos dizer. Teu irmão veio contigo na mesma época? Viemos juntos, Ele era mais velho, mais novo? 1 ano e meio mais velho. Então, pra mim, quando eu cheguei aqui, como todo brasileiro, a gente tem aquela mentalidade. Eu vou trabalhar, fazer um dinheirinho, quando eu voltar, eu vou abrir isso. Minha mentalidade é trabalhar 2 anos... ir voltar ao Brasil, comprar apartamentos, alugar apartamentos e viver na praia. Essa era a mentalidade. Era meu sonho. Era a ilusão. Era ilusão, essa é a minha ideia. Mas quando eu cheguei aqui, a cultura te troca muito. Você passa por um momento de desapontamento, porque você não tem muita comunicação com todo mundo, e se ajustando. E ao mesmo tempo, com 18 anos de idade, eu queria viver a minha vida um pouco. Então eu gastei uns 5 anos da minha vida fazendo bagunça, com todo respeito. Esse foi o meu caso. Não tô falando que todo mundo é assim. Mas eu cheguei aqui fazendo muita bagunça até eu realizar no ponto da minha vida, fazer uma coisa. Tô aqui há 5 anos já. Vamos começar a trabalhar, fazer mais dinheiro de forma mais concentrada. Porque no meu início, quando eu cheguei aqui, como eu falei, estava novo, então eu queria conhecer mais o país. Então, quando você chegou, quando você tinha por volta de seus 18, 19 anos, né? Você
passou esse período, mais ou menos de 5 anos, meio que de uma nova experiência, uma coisa nova. Você ficou deslumbrado com tudo que vinha acontecendo, né? Com aquela oportunidade de estar no novo país, uma nova cultura, uma nova língua. E bem distraído. Então você não teve nenhum foco durante esse período. Você veio com uma cabeça, mas quando chegou aqui meio que se perdeu, é isso? Exatamente. O foco que eu tinha foi embora na mesma hora. E se ajustando com a cultura. Demorou um pouquinho. Mas aí depois eu acordei finalmente. Eu passei uma época que comecei a fazer, inclusive comecei a fazer dinheiro bem. Como todo brasileiro, a gente chega e começa a trabalhar. 1 trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos. Foi quando eu comecei a realizar que eu tinha que fazer dinheiro e ser sucesso na vida. Sim. Mas nessa época também me acordou muito, porque é o seguinte, eu lembro que eu trabalhava 2 trabalhos, construção, no restaurante e não lembro o outro. Mas fiz de tudo aqui, como restaurante, construção, bartender, chefe, não chefe, restaurant manager. Sim. Sei lá como é que fala em português, mas... Chefe de restaurante, né? Como se fosse um gerente. Gerente de restaurante, justamente. Passei a vida fazendo tudo e comecei a fazer dinheiro. Mas chegou um ponto da minha vida, quando eu comecei a organizar as coisas, que eu estava trabalhando, não tinha tempo para nada e ficando super estressado, fumando, engordando, enorme. Então a cultura... Eu também passei por isso. Todo mundo passa por isso. Também passei por esse período. A primeira comida diferente, não é aquela comida natural brasileira que a mamãe faz, que a gente compra na feira. E a gente sente falta, né? É claro. E segundo, o passo aqui é bem rápido, para o pessoal que não entende, né? É bem rápido, mesmo que o Brasil, mas o pessoal aqui não dá tempo de parar e conversar. Eles são bem profissional orientado, né? Eles querem que até a vida... Então você acaba se moldando a isso. Você acaba sendo isso. Eu comecei, estava já gordinho, fumando estressamente, e não tinha a quantidade de dinheiro que eu tinha que me fazia ficar feliz. Aí eu parei. Quando eu estava super estressado, parei e pensei, Rolando, tô com dinheiro, tô fazendo tudo certinho, posso ir embora daqui a uns dias, mas qual o problema seu? Aí eu comecei a parar de pensar, porque eu não estava feliz. Aí voltei no Brasil, minha cabeça voltou no Brasil. No Brasil, eu trabalhava um serviçozinho bobinho, só para fazer trocado mesmo, mas eu adorava minha paixão no esporte. E aquilo me mantinha vivo. O esporte e aquela vida mais natural, mais tranquila, me colocava mais foco. Então o que eu fiz? Na mesma hora eu falei assim, ok, vou entrar nesse ramo. Vou ver se consigo fazer o que eu fazia. Então essa foi a tua virada. Assim, foi a tua virada. Tu percebeu que não dava mais pra tu passar por aquilo. Tu já tava gordo, né? Tava com vícios. Você pode trabalhar pra fazer dinheiro e fazer dinheiro e ir embora. Ou você pode ir pra trabalhar pra fazer uma coisa que você gosta e que vai ter algum significado. Esse era o meu problema. Eu tava fazendo um trabalho que não tinha significado nenhum. Ou era o gerente de restaurante, ou era bartender. O que você está fazendo? Você estava só fazendo dinheiro, mas você não estava tendo vida, né? De fato. Você não tinha um propósito, você não tinha uma profissão, você não tinha nada, um objetivo. Propósito. Ok, propósito. Então chegou nessa época, eu acordei, vou mudar. Vou tentar fazer uma coisa que eu gosto de fazer e ao mesmo tempo cuidar de mim mesmo. E foi quando eu comecei a perder o peso primeiro. Eu estava, acho que 250 pounds. Nessa época, não sei quantos quilos. Não sei quantos quilos, mas é bastante. É muito quilo. É bastante. Aí eu perdi uns 40 pounds, 50. Aí eu comecei a mexer com exercícios. Comecei a estudar, virei um personal trainer aqui, fiz os cursos aqui, fiz um personal trainer, de personal trainer. Comecei a trabalhar aqui dentro. Isso em 2000, comecei a trabalhar. Isso já foi quanto tempo depois que você tinha chegado aqui? Qual foi o período que você começou a trabalhar? Desculpa. Justamente, depois de 10 anos, 89, 10 anos, 89, mais 10 anos. 11 anos. 89, depois que você começou de fato a trabalhar na sua área. Finalmente, perdi o peso em 5 anos, 95. Comecei a perder o peso, gostei. Aí eu comecei, vou entrar nesse ramo. E aí começou a estudar, começou a se 98 eu comecei a estudar. Aí, oficialmente, em 2000, quando eu fiz... 2000 foi quando eu comecei full time. Quer dizer, eu larguei todo o meu serviço que eu fazia e comecei a fazer só treinamento com clientes full time. Eu comecei a competir também, bodybuilding. Foi assim que tu começou. Justamente. E como era esse atendimento com o cliente? Como é que começou isso? De onde surgiu? Você começou com algum amigo? Não, eu fui num que é chamado Gold's Gym aqui, uma cadeia grande de gyms, né? Gold's Gym. E ali eu comecei a trabalhar... dava aulas que é chamado Mass Sculpture, escultura muscular. E o pessoal vinha na minha classe.
Naquela época, eles não gostavam aquela look, aquela olhada de músculo. Eu lembro que uma vez eu vi uma mulher que ela viu uma foto minha, já estava fazendo bodybuilding já. A mulher falou assim, nossa, eu não quero ficar igual a ele. Aí na minha cabeça eu pensei, meu filho, leva muito tempo você ficar igual a mim, mas não tem problema. Muito. Aí logo depois também, a coincidência foi quando eu começava com body pump. Quer dizer, o que eu fazia praticamente uma coisa com body pump, mas eu não podia usar o nome body pump. Por isso que eu chamava Master Sculpture. Era baseado no mesmo princípio, mas para você fazer body pump você tinha que ter uma licença. Então eu não era bobo, não posso fazer licença, mas chamar minha aula uma aula diferente. Inclusive quando o body pump estava começando também. Então quando o body pump explodiu, eu também explodi na minha aula. Aí a partir dali eu comecei a pegar clientes para treinar e também para competir. Foi quando eu comecei a botar o pessoal no palco também, no fisiculturismo. E nessa época, então, tu já começou a trabalhar com a parte do fisiculturismo, né? Justamente. Isso? E você fazia apresentações, você participava de premiações, de eventos? Sim, eu competi. Porque eu tô tentando entender. Você só trabalhava treinando ou você também era fisiculturista? Você fazia os dois? Justamente. Você fazia os dois. Em 98 eu comecei a trabalhar treinador, como personal trainer. E 2000 foi o primeiro show meu, e no final daquele ano já comecei a trabalhar com o pessoal que queria treinar e só perder peso, mas no final daquele ano de 2000 eu comecei a competir no início do ano, na primavera aqui. E já no final do ano, no fall, outono, né? No outono também tem competição, então já comecei a preparar esse pessoal para o outono. Então desde 2020 comecei a trabalhar com os dois, com o pessoal que queria só perder peso, queria só ter um estilo de vida saudável, e também para aqueles que queriam competir. Mas a partir de 2000, o meu business, o meu foco estava maior em competição. Inclusive, em 2000, 95% dos meus clientes eram todos americanos. Entendeu? Uau. Se você for no YouTube, eu tenho um YouTube chamado Rolando Amorim, já acessa. Rolando Amorim, YouTube. Você vai ver vídeo de 2000, eu começando a fazer minha carreira. E até hoje, o que eu faço hoje. Então, nessa época, não existia muito brasileiro aqui, pelo menos em Boston, fazendo o que eu fazia. Então, a partir dali, que eu comecei a crescer pra caramba. Eu tive muitos... Aí, devagarzinho, quando o esporte começou a ficar mais famoso, mais divulgado, meu nome começou a crescer. Especialmente com o nome americano, mas depois começou a entrar o pessoal brasileiro. A primeira brasileira competidora que eu tive, cara, eu acho que foi em 2005. Que legal. Primeiro brasileiro competidor que eu tive, foi em 2005. Mas naquela época também o esporte era bem diferente. Não é como hoje. Antes era só bodybuilding, que é o fisiculturismo, para homem e mulher. E para mulher só tinha figure. Figure é uma classe diferente. Hoje em dia tem bikini, figure, wellness, physique, bodybuilding. Isso só para mulher. Hoje em dia para homem tem physique, classic physique, bodybuilding. Qual a diferença? Qual a diferença a categoria em termos do look, o que eles querem ver no corpo, entendeu? E até isso mesmo em si se mudou. Na minha época era só três categorias, como eu falei. Se você era homem, você só podia fazer bodybuilding. Se você fosse mulher, só era bodybuilding para mulher ou figure. Então, biquíni, por exemplo. Biquíni eles querem ver um corpo, na categoria de mulher, claro. Eles querem ver um corpo mais definido, lean, mais magro. O que eles falam ser um corpo que seria fácil de se obter naturalmente. É o que eles falam. Aí depois vem a figure. Figure é uma mulher com a simetria boa, um pouquinho mais musculosa, um pouquinho mais de definição no corpo. E tem que ter um X-shape, tem que ter uma simetria perfeita. O ombro largo, cintura pequena e a coxa também é um pouco grande. Depois aí vem o wellness, que é muito famoso no Brasil. Inclusive essa categoria foi baseada no South America e no Brasil. Ser uma mulher bem musculosa, principalmente com a lower, né, com a parte de baixo, a cintura para baixo, o quads, a coxa e o bumbum grande, redondo, mas não com tanto corte definidos. Um pouco de corte, mas não tão definidos. Com o estômago bonito, cintura pequena e o ombro um pouquinho tonificado. Ela não tem que ter um V-shape nas costas. Aí depois vem physique. Physique seria, no caso, imagina bodybuilder, mas a physique, mulher, é uma bodybuilder bem cortada, com boa simetria. Então, é o corpo que eu acho que é o corpo mais bonito. Ela tem que ter um corpo bem cortado, musculoso moderadamente e bem com boa simetria. Aí, finalmente, tem um bodybuilding para mulher.
tamanho e músculo. E simetria também. Isso pra mulher são 5 categorias. 5 categorias. Aí, tu acha que essa mudança, porque você falou que antes na sua época era dinheiro. 2 categorias, né? Dinheiro. Mas a política do esporte. Mas tu acha que essa mudança, ela trouxe algo positivo ou ela foi só uma mudança por dinheiro, Boa por pergunta, mídia, boa por coisas? pergunta, porque geneticamente, seu corpo pode fazer só uma coisa. Então, para aquelas mulheres que geralmente tem uma mulher que tem um bumbum maior, a perna maior, que elas conseguem botar a perna grande, foi o que ajudou o esporte. Então, teria mulheres que não poderiam fazer nunca biquíni por causa disso. Geneticamente, elas não conseguem chegar lá. Porque os corpos são diferentes, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre... Isso, que é muito importante. Se vocês não estão de saco cheio ainda, aguenta um pouquinho, porque você tem que saber quem vocês são. Você tem que saber a sua genética. Se você não souber a sua genética, isso é o que determina a sua meta. Que alguma meta pode ser impossível de você obter se sua genética não ajuda. Então, voltando à sua pergunta, eles criaram essas categorias para acomodar os corpos, a genética do corpo da mulher diferente, também do homem diferente. E apesar de que a cada ano que eles abriram essa categoria diferente, ficou mais e mais difícil para cada categoria individual. Um nome famoso, por exemplo, Natália Mello. Natália Mello brasileira, foi 3 vezes ou 2 vezes Miss Olímpia Bikini. Hoje em dia, você olha pro corpo dela, era quase um wellness. Antigamente, no biquíni, eles queriam uma mulher de um corpo saudável, perna redonda, bunda bonita. Desculpa falar a palavra bunda, mas traseiro bonito. E a Natália Mello, ela ficou muito famosa por causa disso, que ela era brasileira, perfeita. Oi, Natália Mello. Oi, Natália Mello. Um abraço. Ela é linda, ela. E inclusive ela mora na Flórida. Ela que fez o standard, né? Fez o baseado para biquíni naquela época, 15 anos atrás. Aí começa a fazer mais espaço para as outras modalidades, figura, wellness. Então, à medida que fizeram espaço para outras modalidades, o biquíni, por exemplo, ficou menor e menor e menor. Hoje em dia, para a mulher ser biquíni, depende principalmente da federação, que é a NPC, outra política. Para chegar no Mr. Olímpia, que todo mundo fala de Mr. Olímpia, né? Que é o maior show do mundo, que é o AFBB, é uma federação também. Os standards, o baseado neles. Hoje em dia, a biquíni é tão pequena, tão pequenininha, tão fininha, que até assim, é quase um processo que é quase impossível chegar naturalmente, a não ser que você tenha a genética correta. Não tô querendo falar, não vou falar nada de nome nenhum, não vou falar nome nenhum. Mas, infelizmente, as últimas 2 ou 3 que estão correndo no top 3 agora, o passado delas é anorexia. Como é que fala em português, anorexia? Anorexia. Quer dizer, elas têm músculo porque elas estão forçadas a comer. E algumas delas, com todo respeito, tomando o que chamam remédios manipulados. Né? Não vou falar o que é. Não, vou falar de steroids. Que chega quase a ser impossível de uma mulher chegar lá naturalmente. E é confirmada, elas foram abertas a respeito disso, dessas 3 meninas, não vou falar nome, não quero falar, que elas têm um problema de anorexia. Agora imagina isso, o corpo que estão querendo ver hoje, infelizmente, as mulheres que estão se dando bem, as 3 melhores do mundo, o passado delas é anorexia. Olha só como é que virou essa loucura. Então, infelizmente, o que o esporte era antes e o que é hoje é bem diferente. Não tô querendo... A gente estava até conversando sobre isso, porque eu acredito que acabou que tem um lado positivo dessas modalidades, né? Claro. Porque você consegue trabalhar melhor o seu corpo, como você já tinha meio que explicado isso pra mim. Você consegue trabalhar ali a função do seu corpo que mais vai, como é que eu posso falar isso? Como tu tava me explicando direitinho, que cada corpo ele funciona de uma forma. Justamente. Então, tem pessoas que têm mais largura em cima, pessoas que têm mais largura embaixo, então você vai conseguir se encaixar dentro de certas modalidades. Então, dê uma abertura para isso acontecer. Justamente. Só que ao mesmo tempo, essa cobrança do corpo, né, e essa coisa de ficar mais difícil fez com que as pessoas acabassem optando por coisas não naturais. A imagem que eles colocam hoje em dia é quase impossível de se conseguir naturalmente. Vou falar uma coisa de verdade aqui que ninguém quer ouvir. Se você tá vendo na revista o pessoal do Mr. Olímpia, eles são todos drogados. Vai me desculpar. São todos drogados. Por isso que existem federações que fazem naturais, que são testados, e federações que são non-tested, que não são testadas. Mas todo mundo sabe que eles fazem. Eles não estão falando, eu faço droga, mas fazem. Porque eles não estão sendo testados. Então, infelizmente, o Mr. Olímpia é um
que todos eles, baseado na NPC, que aqui nos Estados Unidos, são todos eles drogados. Eu já competi na NPC no meu auge, em 2012, eu acho. Consegui ganhar shows. Mas o chão era muito desbalançado. Eu consegui chegar assim, sofrendo. Entendeu? E desculpa a pergunta, você sempre... Eu sei que hoje você tem uma vibe muito natural, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, mas você sempre foi adepto a essa parte natural, ou você já usou também esteroides ou outros tipos de... Agora eu tomo reconhecimento, faço terapia. Hoje em dia eu faço terapia. Tá vendo que eu sou bombado, enorme? Não, eu faço terapia. Em 2017, eu fui diagnosticado com testosterona levels baixos. Inclusive, minhas últimas 2 competições, 2019 e 2020, foram em federações que não faziam testes. Porque a partir de final de 17, 18, eu comecei a fazer terapia. Eu tomo até hoje, terapia de testosterona. Terapia hormonal, porque eu fui diagnosticado. Mas até 2017 competi naturalmente. 2018, no final de 2017 foi diagnosticado. 2018 comecei a fazer minha terapia. Então 2019, 2020, competi nos meus últimos shows na NPC, que é uma federação que não testa. Então não competi nunca onde eu não devia ter competido. Infelizmente, eu não estou querendo entrar em negatividade. Eu acredito uma coisa, você quer fazer, você faça o que você quiser. Eu, quando recebo um cliente, por exemplo, e o problema é esse, eu não estou querendo ser negativo. O Brasil, por exemplo, infelizmente o Brasil, eu fiquei de loucura, fiquei de bobeira. Quando eu morava no Brasil, eu pensava que aqui o pessoal abusava drogas. Mas na verdade, quem abusa muito mais é no Brasil, infelizmente. Você acha que as pessoas do esporte aqui, elas são mais... Não, tem pessoal que faz drogas também, com certeza. Mas não tô falando, mas no Brasil é assim, na sua cara. Eles não estão com vergonha de falar. O que eles falam a palavra drogas manipuladas. Todo ou mundo remédio, usa, né? manipulado. É algo que é vendido, comercializado. Porque ela tá usando. Porque se ela tá usando, eu vou usar também. Olha, o que eu falo é o seguinte, quando eu recebo um cliente, eu recebo isso mais do brasileiro do que do americano. Você vai me botar em algum produto manipulado? Você absolutamente não. Gente, primeiro você tem que aprender sua genética. Porque talvez você chegar na sua meta, vai ser impossível baseado na genética que você tem. Então eu não tô, como eu falei, tem que ser honesto com a pessoa, para eles entenderem. Não tô aqui para falar para você, você vai conseguir chegar lá. Talvez não, talvez seu corpo não vai chegar lá. Daqui a pouco eu explico os biotipos. Então o que eu falo é o seguinte, olha, vamos aprender do jeito natural primeiro. Porque o jeito natural, o que você vai te ensinar, você aprender quem você é, o que dá certo pro seu corpo e o que dá certo pra sua cabeça também. Porque é o seguinte, para você tomar um remedinho e fazer você ficar linda, ok, você vai tomar aquele remédio. Um dia aquele remédio, a potência dele não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer o quê? Tomar mais, até chegar a um ponto, 2 coisas, que não tá fazendo mais efeito para você ficar bonita, e outra coisa, pelo contrário, tá fazendo muito mais damage pra sua saúde. Pra sua saúde, dando problema à sua saúde, do que fica melhor. Então eu falo com todo mundo, gente, vamos tentar aprender do jeito natural primeiro, porque é o jeito que vai se manter pro resto da vida. E outra coisa, você pode tomar aqui a droguinha tá entrando, ou o que seja, mas o que não troca? A cabeça, o seu behavior, as suas ações. Por que você come, por que não academia? A droga ajuda, claro, não tô falando, não tem nada contra ela. A decisão de cada um, mas se você conscientemente quer aprender para manter do resto da vida, você tem que fazer do jeito natural. E outra coisa, para tudo na vida tem um preço, certo? Você toma droga, vai ficar lindo, em muito menos tempo. Mas em retorno, o damage, as coisas ruins que o seu corpo acontecer depois vão ser bem maior. Bem maior. Então você vai ter um resultado rápido, mas a saúde vai estar em problemas quando ficar mais velho. Do jeito natural, também tem seu preço. Qual o problema? Leva mais tempo para chegar lá. Mas quando você chegar lá, vai durar para sempre, porque você mudou a tua cabeça. Vai ser mais fácil de você se manter, porque você trocou sua cabeça principalmente e seu behavior, e agora você sabe o que fazer. Não posso fazer isso hoje. Isso aqui eu não posso beber, isso eu não posso comer. Eu posso comer isso de noite. Hoje é dia de malhar. Então você aprende uma coisa que demora, mas que vai te garantir resultado pro resto da sua vida.
Para cada um tem um preço. Eu gosto de falar uma coisa com o pessoal, lobster love, amor de lagosta, que eu dou para eles. Você já ouviu falar nisso? Não. Amor de lagosta. Aguenta que vai fazer sentido, tá? Tô aguardando. A lagosta, para ela evolver, para ela crescer, ela molta, ela troca de casca. Tudo quanto é crustacean, tudo é pessoal, animal, lagosta, caranguejo, que seja, crustacean, não sei como é que fala em português. Crustáceo. Eles chegam a um ponto que estão crescendo e acontece, eles ficam naquela caixa, naquele shell, muito apertado. Então eles começam a sofrer, começam a sentir dor. O que eles têm que fazer? Eles têm que ir por baixo de uma pedra, sair daquela pedra devagarzinho, sair daquela casca devagarzinho. Aí agora, na hora que ela sai, que a lagosta sai, ela fica vulnerable, ela fica vulnerável para outros predadores. Então ela tem que ficar escondida, ela tem que esconder, tem que passar pelo sofrimento todinho. De sentir dor, ser vulnerável e finalmente começar a crescer de novo. E pronto, ela cresce. E isso acontece durante a vida dela todinha. O que nós fazemos? Tô com dor de cabeça. Toma pílula. Eu quero perder peso. Vamos fazer o celular liposuction. Chupa. O que acontece? Você nunca aprende o processo. Então qual o processo, qual o estímulo da lagosta evoluir? Qual que é? Sofrimento. Eu ia falar a dor. A dor. Dá até arrepio quando falo isso. Eu não tenho cabelo, não, que eu shave, né? Mas é o sofrimento. Então o pessoal, o brasileiro, todo mundo, eles querem fazer o negócio rápido, com resultado rápido. Então, toma droga, toma isso. Acontece. Consegue chegar lá, mas o que aprendeu? Nada. Não sofreu. O estímulo da lagosta crescer é aprender a lidar com o sofrimento. Aprender a lidar com o sofrimento, com a fraqueza, com a vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Obrigado. Me ensinou português agora. A vulnerabilidade. Esse é o processo que vai fazer ela entender e aprender como chegar de novo na mesma situação e conseguir vencer. Nós, infelizmente, o ser humano sempre quer fazer o shortcut, né? O caminho mais curto. Sim. Esquece do processo. O processo que você passa é mais importante que o resultado. Com entendeu? certeza. Então, infelizmente, é o amor da lagosta que eu dou para meus clientes. Se vocês aprenderem do jeito certo, vai aprender pro resto da sua vida. Em falar nos teus clientes, a gente estava conversando sobre isso anteriormente, falando justamente sobre como você hoje aborda eles, né? Você me falou que aborda em 3 aspectos. Você tem um processo com o cliente, mais ou menos ali, no mínimo de 12 semanas, que você falou, não é isso? E você aborda em 3 processos, que é o mental, o físico e a alimentação. Tu pode explicar um pouquinho pra gente como é que tu faz esse trabalho? Primeiro, quando eu pego um cliente, eu faço o diagnóstico deles. Eu tenho que saber quem eles são. Ectomorfo, mesomorfo, os hábitos. Endomorfo. Não, eu quero saber primeiro da genética. Eu sempre sento com o cliente primeiro para diagnosticá-lo, para saber do passado que tem feito de errado e também o resultado, a genética. Porque vamos supor se você for uma endomorfo. Endomorfo é aquele corpo grande. E ela quer ser magrinha, fininha e super cortada. Infelizmente, eu falo a verdade, você não vai conseguir chegar nesse ponto. Você pode chegar nesse ponto geneticamente. E eu quero também saber os hábitos. Os hábitos dessa pessoa. Eu quero saber o que ela faz, onde horário. Baseado nessa como é o horário dela, alimentação, horário de exercício, tudo. Justamente, porque aí me traz o psicológico. Então tem o físico, que é o exercício, tem a alimentação, que é muito importante, e tem o psicológico. Talvez a pessoa não seja preguiçosa. Entendeu? Não é que ela seja preguiçosa. Às vezes ela não tem um tempo organizado para poder fazer. Não tem um schedule organizado. Eu tenho que diagnosticar isso. Lembra que eu falei com você que a palavra, acho que não sei se nós falamos aqui não, a palavra mais usada no mundo hoje em dia é qual? Coach. Porque todo mundo que vira treinador vira coach hoje em dia. Não, hoje tudo é coach. Todo mundo é coach, tudo é né? coach. Coach, gente, eu vou dar uma dicasinha pra vocês. Coach, se você chegar na pessoa, quanto tempo você tem feito esse trabalho já? Há 2 anos sou coach, você não é coach. Desculpa, você é um treinador. Eu não estou falando isso com arrogância. Faz 22 anos agora que eu faço isso. Se você calcular, se eu botar no papel aqui quantas pessoas que eu coloquei na vida, no palco e fiz perder peso, esse é o meu currículo. Isso é que me faz virar um coach. A experiência trabalhando com A, B, C, D até Z. Só te cortar rapidinho, a gente vai colocar pra vocês também algumas fotos que depois o Rolando vai me passar, de antes e depois dos clientes dele, pra vocês analisarem. Virem. Então o meu currículo não é um diploma. O meu currículo que fala?
Não, currículo não. Não sei, tô querendo falar. O que você quer? Minha prova, minha prova de trabalho. Acho que currículo. Acho que né? Não sei. Vamos Não sei. descobrir isso depois. Como tu falaria em inglês? Agora eu tô doidinho. Mas agora a gente não sabe nem português nem inglês. Minha prova de trabalho. Minha prova de trabalho, o meu diploma, Bradesgado, não é um pedaço de papel. São meus clientes. Sim, é o teu resultado. O resultado dos meus clientes. É o resultado dos seus clientes, a experiência que você tem. Justamente, em 22 anos trabalhando, eu cheguei em tanta situação diferente que eu pensava que eu ia desistir, que era tão difícil fazer aquela pessoa perder peso, até eu aprender quem ele é. Então a diferença entre o coach e o treinador é esse. O coach tem experiência, não só ele mesmo, que eu também competi durante 20 anos, de transformar meu corpo. A experiência própria, mas experiência com todas de corpos diferentes, de saber como acomodar cada um. Como que uma pessoa que está sendo treinador durante 1 ano, 2 anos pode virar um coach? Me explica isso. Então hoje em dia essa palavra coach é muito abusada, infelizmente. Você pode virar um coach no papel. Então, gente, quando você estiver shopping, quando você estiver procurando um treinador, não estou falando a respeito de mim, não. Procura saber o currículo dessa pessoa, procura saber o passado desse treinador. Pede fotografias antes de suas. Já trabalhou com o pessoal que é desse jeito? Já trabalhou com o pessoal que tem asma? Já trabalhou com o pessoal que não tem... Gente, até psicológico. Você falou que trabalhou com muitas pessoas com diabetes, né? Sim. Você... Algumas, que tinham um tipo de diabetes, que tem tipo 1 e tipo 2, né? Uma é reversível, alimentação, a outra não é. Então eu tive muito pessoal que revertiu, não fizeram o exame de sangue de novo, estavam perfeitos. Aprendeu a comer, gente, é só aprender a comer e fazer exercícios. E nesse trabalho que você faz, nesse processo que você faz com a pessoa, você fala pra ela como se alimentar melhor, você dá dicas, você ajuda... Você fez também o meu problema. Foi indo, mas tá tudo bem. Tá tudo dentro, tá tudo certo. Quando eu pego um cliente eu gosto de pegar um cliente de 12 semanas. Por quê? Como eu falei, eu tenho que aprender quem eles são. Uma ação leva pelo menos 1 mês para virar um hábito. Então, a partir daí... de 1 mês que vocês começam a ver resultados. Se estiver levando a sério, eu falo com isso, se você me dá 12 semanas da sua vida, do seu compromisso, eu consigo mudar seu corpo e sua cabeça. Sim. Se você levar a sério. Porque 12 semanas seria ideal para chegar nessa meta. Então, é uma combinação de exercícios, aprender a fazer exercício, eu ensino para eles, o que é melhor para o corpo deles, alimentação, não gosto de falar dieta, eu gosto de falar de manipulação de alimento. Porque você vai precisar de carboidrato, você vai precisar de gordura e você vai precisar de proteína. A questão é qual a quantidade, baseado na sua genética, baseado na sua meta. Isso tudo tem que trabalhar em harmonia para dar certo. E terceiro, quanto mais tempo eu passo contigo, mais eu entro na sua cabeça e mais eu aprendo a respeito de você. Então, para mim, 12 semanas, eu consigo não só mudar você fisicamente, os seus hábitos, suas ações e também querer entender quem que você é. Porque eu não sei quem você é, até passar 1 mês, pelo menos. Aí eu começo a dar o tough love, né? Começo a dar o amor duro. O amor pesado. Ó, você tá fazendo de safadeza. É um love and hate, é um amor e ódio entre meus relacionamentos, entre meus clientes. Porque, como eu falei, eu sou brutalmente honesto. Eu vou falar a verdade pra você. E se você não aceitar a verdade, você tá denying, você tá negando o seu problema. Então, isso leva tempo. Com certeza. E eu acho que se a gente não falar a verdade pro treinador, ou seja, pro profissional que tá ali ajudando a gente, realmente a gente não vai conseguir sair do buraco que a gente tá. Não tem como. Porque você precisa ser honesto com você mesmo, ser honesto com o seu treinador, com o seu profissional, para que você possa seguir ali como é que eu posso dizer? Um roteiro bem organizado para você chegar no resultado que você quer. Você tá me pagando mais, quando eu falo meus clientes, você tá me pagando mais não é pra aprender a malhar. Você está pagando para mim aprender a mudar o seu estilo de vida. Lembra de ver uma conversa que mudou muito o bodybuilding hoje em dia? Quando eu falo bodybuilding, gente, só para dar um exemplo, que esse é o hardcore. Sim, esse é o top. Lá no alto do palco para ser o perfeito. Eu uso isso como base. É como eu trato meus clientes. Eu trato meus clientes como se fosse um mini bodybuilder, um bodybuilder pequenininho. Porque a fisiologia, quando eu fiz o meu primeiro bodybuilder, foi o que mudou. Quando eu malhava, eu ganhava, pedia peso. Mas no dia que eu fui pro primeiro show, a primeira competição foi em 2000, minha cabeça mudou. Porque eu passei 12 semanas me preparando e 12 semanas finalmente entrou na minha cabeça. E eu malhava 1 mês, ficava bonito e acabava.
minha meta não era tão grande. Esse foi o maior problema. Toda vez eu começo, eu passo 1, 2 meses, acabou. 1, 2 meses, acabou. Aí tu volta a fazer o quê? Tudo começa... Tudo. E eu como 10 vezes mais. Isso. Não faço exercício. Começo a parar tudo. Aí vou ficando toda bad ali de novo. Aí vou começar tudo de novo. E é sempre uma dificuldade enorme pra recomeçar. O que eu faço com o meu cliente, a qualquer level, nível que eles são, eu dou o que eu aprendi no bodybuilding. Porque isso aí, em etapa, entrou na minha cabeça e fez sentido pra mim. Então, quando eu pego um cliente pra 12 semanas, olha, gente, 80% deles, viu? Eles nunca voltam. Por quê? Porque aprenderam. Mas acontece o quê? Eles sempre me mandam clientes. Vai com o Rolando, ele mudou minha vida. Vai com o Rolando, mudou minha vida. Então tem essa diferença também. Tem treinador que quer usar o cara ali até não poder aguentar mais. E até sabotagem. Não vou te ensinar a pessoa, entendeu? Eu quero ensinar, porque é o seguinte, eu quero ver seu sucesso. Se você tem sucesso, eu faço sucesso. Sim, com então certeza. a diferença é, não tô querendo falar mal não, mas tem treinadores que não te vão ensinar. Eles não te ensinam e não te perguntam quem vocês são. Se você for numa entrevista com um treinador e ele não perguntou a respeito de você, quem você é, se você é um ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, sai fora e corre. Porque ele não tá querendo saber quem você é. Ah, eu vou te dar isso aqui. Por que eu vou te dar isso? Eu nem sei. Eu nem ouvi quem você é. Eu nem ouvi qual a sua meta. Eu tenho que ouvir primeiro quem você é pra falar a verdade. Ó, conseguimos chegar lá. Olha, Bárbara, desculpa, não tem jeito não, filha. Eu posso chegar aqui. Você entenda por essa razão. Mas ali onde você está querendo, irmão, que eles chegam com fotos, né? Eu quero ser igual essa pessoa aqui, olha. Talvez sim. Mas tem algumas coisas que não tem condições, baseadas na sua genética. Então eles não querem ouvir isso. Lembra de ver aquela conversa rapidinho a respeito de o esporte mudou muito em 20 anos que eu competi? Lembro. Meus últimos anos de competição. Vou falar igual uma velhinha aqui agora. Na minha época, quando competia, não existia TikTok, não existia IG, não existia Instagram. Eu acho que o MySpace estava começando, isso em 2000. Nem Facebook não existia. Então a mentalidade para quem competiu 22 anos atrás, em 2000 e antes ainda, a gente competia porque a gente quer entrar no processo de competição, aprender. A nossa meta era entrar naquilo, eu quero aprender isso. Então a sua fome, a sua ganância era bem grande. E você passou fria, ninguém sabia. Você chegava, ia na academia, 7 horas da noite, 9 horas da noite que seja, levantava peso, morrendo, ia correr depois, meia-noite, que eu lembro nos meus primeiros shows, tinha que perder o peso, fazia meu cardio, passava fome, ninguém sabia, ninguém estava nem aí. Algumas pessoas que fossem bodybuilder, que era muito pouco naquela época, falavam, pô, tá competindo? Eu lembro de um cara que me ajudou muito na minha cabeça, ele falou uma coisa que eu falo a todos os meus clientes, quem vai competir. Ele olhou pra mim, nem conhecia o cara. Muito gente boa ele era muito famoso aqui no Massachusetts. Vini Testa, o nome dele. É um bodybuilder muito famoso, nem sabia quem ele era, tá na minha academia. Eu tava lá quebrado, cara, faltando 2 semanas pra eu competir. Magrinho, zarolho, cansado e treinando. Ele perguntou assim, e aí, como é que tá? Tudo bem? Você tá preparando pro show? Tô, como é que você sabe? Dá pra ver em você. Por quê? Você tá cansado, tá magro. Eu vi nas últimas 2 semanas, você tá ficando magro. Eu falei assim, é? Aí perguntou pra mim assim, tá sofrendo? Tô. Tá cansado? Tô. Tá deprimido? Tô. Você tá no caminho certo. Aquilo gravou na minha cabeça até hoje. Até hoje na minha cabeça. Se você tá sofrendo, igual eu falei no Nó da Lagosta, né? Aprenda a ser confortável com se sentindo inconfortável. Porque isso aí que promove mudança. Na minha cabeça vai todo lugar. Voltando aí. Então, nessa época, você tinha paixão pelo que ele fazia. Infelizmente, é uma faca de 2 gumes. Hoje em dia, a mídia... você quer mostrar muito mais do que realmente fazer por você, pela sua saúde. Justamente, virou uma moda. Virou moda. Hoje em dia, a mídia, infelizmente, Instagram, eu vejo pessoal que... Cara, Bárbara, eu vejo pessoal que entra na academia, mulher e homem. O cara tá fazendo bench press, mostrando o peito, a mulher tá baixando, tirando a foto da bunda e sai fora, vai embora. Eles só querem mostrar, tô fazendo. Fit life fit, o que seja. Amigas, parem de postar fotos na academia. Não, é o que eu tô falando. Não, eu tô brincando. É uma mistura. Eu entendo que você quer ser proud, que você quer mostrar, tá com orgulho de estar fazendo. Tudo bem, sou mais por isso. Mas pergunta pra você mesmo, qual a tua meta? Porque infelizmente hoje em dia, a meta não é tão dura como era antes. Eles entram
com a cabeça diferente. Não estou falando todos. Não estou falando todos. Mas, como eu falei, eu vou ficar falando a verdade com vocês. Mas se você acha que na sua cabeça, talvez eu sou uma dessas, que eu não levo minha dieta a sério, não levo meu treinamento a sério. Então entenda isso, que o jeito que a pessoa treina hoje é bem diferente do que era antes. E também, como eu falei, a respeito das outras coisas que eles fazem, né? Então a cabeça é diferente. Hoje virou a moda. Antes não era moda. Você estava assim, escondido no cantinho. Você fazia porque você tinha paixão. Então a sua determinação e a sua mentalidade era um pouquinho diferente do que hoje em dia, infelizmente. Era diferente, com certeza. E deixa eu te perguntar, Rolando, com relação aos teus clientes de hoje, né? Como ele te procura, como ele te acha, como ele chega até você, tirando essas pessoas que você já me falou que são indicações, mas você trabalha muito nas redes sociais, você eu trabalho mais em algum grupo? Não, eu trabalho mais no Instagram. Eu tenho um website que chama... Fala teu Instagram pessoal, aproveita. O ID, o Instagram é coach _, como é que fala underscore em português? Underline. Não, ele falou em inglês de novo. É underline que a gente chama. Que bom. Coach Rolando. E eu também tenho o meu website, www.musclesculpture.com. Eu tenho até que checar ele, faz um tempão que eu não uso, que eu não recebo quase bis nenhum. Hoje em dia, mais no Instagram. No Instagram. Eu tenho também o tweet, que é Coach Rolando. E também meu YouTube channel, também faço muita coisa no YouTube channel, que é chamado Rolando Amorim. Então é IG Coach _ Coach _ Rolando. O YouTube seria Rolando Amorim. E o Twitter será Coach Rolando. E também Facebook, Rolando Amorim. Perfeito. Você trabalha muito com challenge, tipo, eu tô meio que falando em inglês. Eu fiz a experiência com um grupo, inclusive em 2 lugares que eu trabalho atualmente agora. Um que é chamado B5, que é em Needham. Eu trabalhava antes na academia enorme, onde eu tinha meu escritório. Eu tinha um escritório ali e trabalhava nesse gym em Natick. Aí Covid veio. Fechou todo mundo. Aí eu consegui achar 2 estúdios onde eu trabalho até hoje. Um é chamado B5, que é em Needham, e o outro é chamado Perfect Body by Marília. Que é onde a Amanda faz, né? Onde a Amanda, a colega da gente, faz. Beijo, Amanda. Oi, Amandinha. Dá um abraço no alemão. Depois eles vão estar aqui comigo também. O alemão, super gente boa ele. O processo de vida que ele tem, que é enorme, lindo, lindo. Inspiração para todo mundo. Inspiração demais. Então... Inclusive, quando eu conheci a Amanda, foi justamente fazendo esse programa de 12 semanas. Foi quando abriu minha cabeça. Eu recebo muito pessoal chamando assim, eu quero ficar igual competidor, mas não quero competir. Aí eu falei assim, então você nunca subiu no palco. Não tem jeito, o resultado é diferente. Com certeza. Então eu comecei a fazer um programa justamente desse, de 12 semanas, para aquele que querem ter o corpo do bodybuilder, ou do que seja, do fit, mas não tem que competir. Então eu comecei a fazer grupos desse jeito. Inclusive foi no Perfect Body com a Marília Dias. E também... Não, mas isso foi mais com ela. Então pro povo brasileiro se identificou muito bem com isso. Então tivemos uns 3 ou 4 grupos já que se deram muito bem. Grupos de muitas pessoas que deram muito bem. O que é que tu acha que hoje você poderia... Com a cabeça, a mentalidade, obviamente, experiências de hoje, você faria diferente naquele seu início, certo. Que talvez te desse hoje uma nova perspectiva de vida? Sim, claro. Agora o problema, aqueles que vão voltar pra você são aqueles que descobriram que você, olha só uma coisa, a Bárbara é super gente boa, eu gostei do jeito que ela me tratou, vou voltar pra ela. É isso. Por causa disso. É isso. Isso aí que faz a mudança de você terminar um trabalho. E essa pessoa, vamos supor, eu trabalhei pra Bárbara. Eu trabalhei pra Bárbara, fiz meu trabalho só e pronto, acabou. A Bárbara foi embora. O que seja. Eu fiz o cabelo dela. Né? Eu fiz a maquiagem dela. Eu botei o corpo dela em forma. Eu vendi uma casa pra ela. Fiz meu trabalho e pronto, acabou. Ela foi embora, ficou satisfeita. Essa é a diferença, ficou satisfeita. Agora, eu fiz o trabalho, tratei ela bem e fui honesto e sincero com ela. O que a Bárbara vai fazer? Poxa... Gostei eu não só vou voltar, como eu vou indicar. Vou voltar. Ninguém vai comprar a casa 2, 3 vezes. Não vou comprar a casa do Rolando de novo. Podemos comprar. Família, podemos gatinha, vai lá, se Deus quiser, né? Filhinha, vamos comprar a casa. Vai no Rolando, gente boa. Então você nunca perde isso. Eu sou muito, muito grateful, agradecido a Deus. Porque quando isso entrou na minha mentalidade, quando comecei a trabalhar, levando a sério, foi o que eu queria.
E eu tenho clientes hoje que me ligam depois de 10 anos atrás. 10 anos, cara, eles me ligam de volta. Ou me mandam referência. Ah, eu sou amiga de não sei quem, não sei. Ô, Rolando, conheci, papapá. É referência e nunca acaba. Então, esse desculpa, gente, esse é o... Desculpa enrolar. É o advice, né? O conselho que eu dou. Se você fizer uma coisa, faça com paixão, faça com coração e nunca esqueça de onde você vem. Não esqueça do seu passado. Porque essa compaixão que você tem com o seu cliente é o que vai manter o seu relacionamento com essa pessoa pro resto da vida e também pros clientes que vão trazer para você. E eu acho que outra coisa importante a gente falar é você ter compaixão com você mesmo também, né? Você saber respeitar seus limites, você saber reconhecer que tudo é um processo, né? Tudo é um processo, porque quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente chega... Por mais que a gente pense assim, eu vou fazer isso, não acontece dessa forma. Acontece que tudo vai realmente ser atropelado por alguma situação. Então você tem que ter paciência. Acho que a palavra certa é essa, é realmente ter paciência e acreditar que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, desde que você espere, aguarde e caminhe na direção certa. Eu acho que... aprenda, como eu falei da droga, de competição, de treinador. Aprenda o processo. Cada dia que passa, cada semana que passa, aprenda o processo. Que o processo, se você aprender e entender o processo, vai ser melhor do que o resultado. Porque se você aprender o sucesso, você pode usar esse processo pro resto da sua vida. Exato. Não faça nada correndo, gente. Faça nada correndo. E pra gente finalizar aqui, eu só quero saber um pouquinho sobre essa tua vida aqui nos Estados Unidos, as coisas que tu gosta realmente de fazer aqui, o que te agrada tanto nesse país, e que conselho tu daria pra uma pessoa que tá assistindo aqui a gente, que quer vir, mas tá aqui com um pouco de medo, com receio, não sabe o que faz. Fala um pouquinho sobre essa tua parte gostosa dos Estados Unidos, né? Porque o sofrimento a gente já sabe que tem. Olha, mas fala da parte boa. Sendo brasileiro, eu nasci pra virar peixe. Eu adoro água. Infelizmente, em Boston, nessa área é muito fria, né? Então, o que eu adoro praticamente é água. Eu tenho que estar dentro da água. Isso que me acalma, isso traz minha cabeça no lugar normal. Deu um blank aqui agora. A gente corta. Nessa hora a gente corta. Não, porque, tá vendo? Minha cabeça tá no lugar. Você falou o que mesmo? Para o pessoal que tá vindo. Olha o conselho pro pessoal tá vindo. Conselho pessoal que tá vindo, que tá com medo, que tá com receio, mas que quer vir, que tem vontade de vir. O que é que você falaria pra eles hoje? Pra preocupar mais o brasileiro, sendo brasileiro. Tenha seu plano, não tenha medo. Faça o seu plano, mas não tenha medo de errar. Porque nunca, não importa quanto você planeja o seu plano, alguma coisa pode dar errado. E tenha paciência. Então tenha o seu plano organizado, mas tenha um plano B também. Se a coisa não der certo, tenta cair nele. Mas nunca perca a sua animação, a sua confiança em você mesmo, porque vai ser difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Tenha paciência, porque é uma cultura diferente, tudo é diferente, você sabe disso, tudo é diferente. Mas isso te leva tempo. Como eu falei, se você, devagarzinho, fazer as mudanças certas, aprender a fazer o processo e aprender a respeito do processo, você conseguir usar esse processo para a sua vida. Mas tenha paciência. Não pensa que aqui vai ser perfeito, lindo, porque geralmente não é. Até mesmo no Brasil, nada é perfeito. Mas se você tiver paciência e acreditar em você mesmo, não desista dos seus sonhos. Pode levar tempo, mas se você continuar sempre na sua meta, sempre no seu sonho, vai ser bom. E faça uma coisa que você gosta. Faça uma coisa que você tenha paixão. Importantíssimo. Talvez você não pode fazer essa coisa no início. No início, exato. Por isso você tem que fazer o plano A, B, C, o que seja. Mas tenta sempre seguir seu coração. Pode levar tempo, por isso que nós falamos antes, você aprendeu inglês e tudo mais. Essa é uma parte do processo. Se você aceitar o processo e entender que é o que tem que ser required, tem que ser requerido de você, é aprender a língua, faça o que você ama e ama o que você faz, que sempre vai dar certo. O Rolando passou aí 10 anos, né, Rolando? 10 anos. 11 anos. Praticamente 11 fazendo anos. Besteira, no início fazendo besteira. No início fazendo ali uns 5 anos fazendo besteira, depois uns 5 anos se reorganizando, estudando e realmente tendo foco pra chegar onde ele chegou. Então, não foi do dia pra noite. E não tô falando que eu tô bem, não. Tô ralando ainda. Mas eu tô fazendo uma coisa confortável. Tem uma situação confortável, sim. Tem uma situação já
bem... Não tem nem como comparar com a situação de como você chegou, né? Hoje você tem um sucesso. E a gente sabe que o sucesso, ele realmente é uma coisa muito relativa, né? A gente não tá falando só financeiramente falando, mas também de realização pessoal, né? Justamente. Que você com certeza tem, porque é uma área que você gosta, que você ama fazer. E você ajuda outras pessoas através disso, que eu acho isso maravilhoso. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente ter mesmo essa paciência e entender que cada pessoa tem um processo e um tempo diferente das coisas acontecerem. Com ele aconteceu em 10, com outra pessoa pode acontecer em 5, com outra pode acontecer em 20, com outra pode acontecer em um ano. Porque a gente nunca sabe o tempo de Deus das coisas, né? Das coisas acontecerem. Mas o que importa é que a gente não perca a nossa fé, não perca a nossa vontade de vencer, não é isso? Nunca esqueça de onde você vem. E nunca esqueça de onde você Quem veio. você e onde. De onde você veio. Suas raízes. Seja humilde. E é isso, né? Rolando, muito obrigada. Muito prazer. Muito obrigada por me ter aqui. Também, eu também te agradeço por esse papo. Gente, segue ele. Vamos, desculpa aí se eu falei uma coisa Vamos cuidar ruim. da nossa saúde, por favor. Seja da mental, da física, da alimentação, tudo, porque é tudo envolvido, não é isso? Justamente. Olha, a gente precisa disso. Pensa uma coisa. Uma coisa eu vou falar rapidinho pra esse lance de vida saudável. Muda a sua cabeça. Se você muda a sua cabeça, seu corpo segue. Então, o problema que nós temos de vez em quando é que não estão abrindo a cabeça para as coisas novas. Dá uma oportunidade para você mudar a sua cabeça, porque de vez em quando o problema da gente não é nós mesmos. Não geralmente pode ser o environment, pode ser as pessoas que estão de vocês, mas se você abrir a cabeça e aceitar qual é o problema, vai dar certo. É isso. Gente, segue rolando, segue America for All. E é isso. Obrigada. Tamo junto e vamos já conversar sobre a minha situação também. Pra tu me ajudar. Tá ótimo, tá linda, filhinha. Que isso? Eu que tento tomar cuidado comigo. É isso, gente. Obrigada.